Oi, gente. Hoje a gente tem duas notícias, né? Uma que vem de ontem, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Ele fez um apelo ao presidente Bolsonaro para ele parar. Chega, ele pediu ao entorno do Bolsonaro para parar de criticar e ele também disse que o Bolsonaro tem que estar brincando de ser presidente do Brasil. Então deu essa cutucada no Jair Bolsonaro. E além disso, o dólar hoje abriu com mais de R$ 4. E eu vou falar um pouco sobre as ações do Banco Central para tentar minimizar o efeito da alta do dólar. Não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem a sessão de diálogos e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e considere apoiar a gente no Apoia-se. Links estarão na descrição. Bem, a matéria vem dizendo o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro: pare, chega, peça ao entorno para parar de criticar. Ele também disse, e aí o Bolsonaro disse que o Maia estava abalado pessoalmente. Horas depois, o presidente da Câmara afirmou que o governo ainda não começou e que o presidente Jair Bolsonaro está brincando de presidir o Brasil. E aí ele soltou essa daqui: abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios e o presidente brincando de presidir o Brasil, disse Maia. Né? E aí o Bolsonaro retrucou. Não é a palavra de uma pessoa que conduz uma casa. Brincar, se alguém quiser que eu faça como os presidentes anteriores fizeram, eu não vou fazer. Insinuando que o problema é que ele não está fazendo uma velha política. Né? Isso daí foi o que o Bolsonaro falou. Bem, primeiro eu quero falar rapidinho para vocês o que é que o Banco Central vai fazer para tentar minimizar a alta do dólar. O Banco Central ele anunciou que vai realizar nessa quinta-feira um leilão de até 1 bilhão em operação de venda de moeda com compromisso de recompra, buscando recolocar dinheiro novo no mercado e amenizar a pressão no dólar. Também fará leilão de até 14,43 mil swaps cambiais tradicionais correspondentes à venda futura de dólares para a rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões. São tentativas de minimizar essa alta do dólar, porque isso pode ter um impacto complicado, principalmente nas nossas exportações e tal. Então eles estão preocupados com isso daí. Agora, falando sobre o Rodrigo Maia e falando sobre toda essa confusão. Vale lembrar, eu não comentei, mas aquela mensagem do WhatsApp do Moro, de madrugada para o Maia, foi qualquer coisa de bizarra, né? E o Maia chamou ele de funcionário do Bolsonaro, quer dizer, deu uma cutucada também. Ali foi mais, eu acho que do ponto de vista pessoal, que ele se sentiu violado por o Moro tratar ele, Maia, como funcionário dele. Aí ele, nem funcionário você manda o WhatsApp de madrugada, quanto mais uma situação dessa, que era o presidente da Câmara de Deputados, né, deputados federais. Então, a Câmara Federal. Então, o Rodrigo Maia, ele tem sua própria agenda, que nesse momento envolve uma questão de sobrevivência fundamentalmente. Ou seja, se o Rodrigo Maia, que foi eleito presidente da Câmara, apoiado pelo PSL, apoiado pelo governo, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, se ele permite que o governo continue caminhando dessa forma confusa e sem que as reformas que eles querem aprovar para agradar os setores do mercado financeiro, fundamentalmente, e permitir pelo menos um aumento de investimento estrangeiro para dar um certo fôlego na economia. Se ele permitir que isso daí continue, ele vai afundar junto no barco dos Bolsonaros. Ele vai junto nesse barco. E aí a carreira política do Rodrigo Maia vai para o lixo. E essa é a preocupação dele. Ele sabe que ele seria criticado duramente junto com o Bolsonaro se ele não fizesse nada. Então ele está tentando desde já se diferenciar do Bolsonaro, porque ele está vendo o governo Bolsonaro envolvido em vários escândalos. Então ele está, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou diferente, olha só, dei umas duras no presidente, no Moro, entendeu? Não é comigo.
E eu só vou participar, né, o Maia só vai participar na medida que as reformas que interessam ao DEM, o partido dele, o Democratas, e que interessam aos grupos que apoiam ele, forem sendo realizadas. Então, se essas reformas não foram sendo realizadas, se houver dificuldade, se o governo Bolsonaro se envolver em escândalos, ele está separado disso. Ele está diferente, ele não quer se envolver. Esse é o motivo fundamental pelo qual o Rodrigo Maia está falando tudo o que ele está falando. Ele está querendo salvar a carreira política dele, que ele já está percebendo a queda de popularidade do Bolsonaro. O Rodrigo Maia é um político tradicional brasileiro, e macaco velho. Ele não é tão velho assim, mas ele é uma pessoa que acompanha essas pesquisas e pesquisas de opinião. Ele está sentindo o clima político. Inclusive, quando ele sinalizou que a reforma da Previdência talvez não passasse daquela forma, era porque ele estava avaliando que um governo que está caindo em popularidade não conseguiria aprovar uma reforma tão dura com os trabalhadores, porque haveria toda uma reação e os congressistas iam pensar, olha, eu não quero assumir a responsabilidade de uma reforma tão dura porque a minha carreira política estaria envolvida. Então é por isso que ele está dizendo para o Bolsonaro parar de brincar de presidir o país. Além disso, essa fala de parar de brincar de presidir o país, ela tem um outro olhar, que é o Bolsonaro está tendo muito tempo para tuitar bobagem, né, Golden Shower, e, enfim, para se preocupar com outras coisas, não é? Para ficar elogiando ditadores, né, elogiou Stroess, né, para se preocupar em comemoração do golpe de 1964, quer dizer, está muito preocupado com questões simbólicas e pouco preocupado com questões concretas, com questões das reformas, que são reformas que eles querem fazer claramente favorecendo o rentismo, claramente favorecendo os bancos, os especuladores, as grandes empresas. Não são reformas que visam agradar a classe trabalhadora. Não são reformas que visam agradar e priorizar o pequeno e o médio empreendimento. Não são reformas que visam agradar a agricultura familiar. Quer dizer, são reformas que têm classe social, tem a classe social dos grandes empresários e dos bilionários e super ricos, o 1%, como se costuma dizer. E são reformas que visam agradar fundamentalmente grandes corporações empresariais norte-americanas e multinacionais, e agradar inclusive os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa no Maia, ninguém pode pensar assim, que bom, ele está enfrentando o Bolsonaro, estou gostando disso e tal. Vocês têm que pensar que, na verdade, o Rodrigo Maia, ele está fazendo tudo isso por uma questão absolutamente pessoal. É absolutamente pessoal. Ele está buscando salvar a pele dele. Desculpe dizer que vocês têm que pensar, vocês pensam o que vocês quiserem, mas foi no sentido de que é fundamental não ser iludidos nós não sermos iludidos pela aparência desse confronto, e pensar talvez que Rodrigo Maia poderia ser um aliado. Não. Rodrigo Maia não é aliado de uma agenda progressista. Ele é um aliado da agenda liberal dele e fundamentalmente uma agenda entreguista que o Bolsonaro, por incompetência e por confusões e por crise e por incapacidade administrativa, não está conseguindo encaminhar. Quando ele diz o governo nem começou, é porque nós já estamos indo para o terceiro mês, nós já estamos terminando o terceiro mês de governo e as reformas caminharam muito pouco. Inclusive, o Rodrigo Maia foi falar com o Moro, tem um almoço recente com o Moro, para falar sobre o projeto de lei anticrime e tudo mais, justamente pensando, olha, o Bolsonaro está com esse grau grande de incompetência, eu vou falar com alguém que, embora um chato de galocha e também uma pessoa carreirista com interesses políticos, pelo menos é alguém com quem eu possa conversar, alguém com que talvez queira fazer essa coisa caminhar.
Porque também está vendo o seu futuro político. Ou seja, por que ele foi conversar com o Moro? Ele foi conversar com o Moro porque ele e o Moro têm objetivos em comum. Eles querem garantir, dentro do governo Bolsonaro, o seu futuro político. Então eles têm que fazer alguma coisa caminhar do ponto de vista de reforma para ter algo a dizer à população brasileira que eles fizeram nos próximos 4 anos. É isso que eles querem ter. Para poder, daqui a 4 anos, o Moro, por exemplo, poder se candidatar à presidência do Brasil, que me parece uma coisa bem provável que o Moro queira. O Moro me parece ter essa intenção, né? Então, o Rodrigo Maia pensou, não, o Moro é uma pessoa como eu, que tem esses interesses carreiristas, e nós podemos dialogar para ver se a gente começa a fazer alguma coisa caminhar. Mas o caminho que eles querem seguir é um caminho completamente oposto do nosso aqui. Completamente oposto do nosso. Eles não têm interesse em uma reforma tributária progressiva. Eles não têm interesse em mexer em privilégios das cúpulas do poder. Eles não têm interesse em taxar o lucro dos bancos. Esse pessoal tem uma agenda completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. E quando eu estou dizendo nossa, eu sei que meu público é diversificado, mas a maioria de vocês tem uma agenda progressista que entende taxar os lucros de quem está indo embora com dinheiro e tentar ajudar e favorecer com políticas a classe trabalhadora, os mais pobres, né? Reconhece que existe uma contradição de interesse de classe na sociedade, que os interesses não são idênticos, né? Não são análogos. Existe essa contradição. E a partir do momento que existe contradição, tem que existir prioridades. E a prioridade deles é completamente diferente da nossa, gente. Eu queria deixar isso claro com vocês. Agora, embora a prioridade deles seja diferente, as confusões entre eles significam, fundamentalmente, o interesse do grupo do Rodrigo Maia dizendo para o grupo do Bolsonaro, olha, você está preocupado com todas as outras coisas simbólicas e você está se esquecendo de que o que vai dar sustentação ou não para o governo são essas reformas. Ele está pensando e ele está com medo da perda do apoio do mercado financeiro especulador. E a alta do dólar, e é por isso que eu falei das duas coisas nesse vídeo, a alta do dólar está relacionada. Um dos motivos que o dólar subiu foi porque os especuladores olharam, epa, o legislativo e o executivo estão brigando, estão discutindo, não estão se entendendo, o Maia e o Bolsonaro estão começando a estremecer a relação, e essas reformas pode ser que não saiam. As reformas que nos favorecem, ou seja, favorecem os especuladores. Então eles olharam para isso e disseram, não vou investir. Não vou investir, vou reduzir minha participação, vou fuga de capitais, e aí o dólar vai subindo. Então, a subida do dólar, o aumento do risco do Brasil, a perda de investimentos, tudo isso está relacionado ao interesse dos especuladores estrangeiros e nacionais, o chamado mercado financeiro, financiarização da economia. Esse pessoal olhando para o Brasil e dizer, está uma confusão, não quero parte disso. Está instável, não quero parte disso. E o Maia sabe que isso está acontecendo, está de olho nisso e disse, olha, a gente tem que fazer esse governo andar, porque senão nós afundamos junto com ele. Enfim, era isso, gente. Essa é a preocupação do Maia. Queria deixar claro para vocês, porque eu acho que existe um risco, assim como existe um risco de algumas pessoas de esquerda ficarem elogiando o Mourão, que eu não acredito nem por um segundo que o Mourão é essa pessoa equilibrada, estadista, que ele está querendo fazer as pessoas acreditarem que ele não é. Assim como a gente não pode embarcar no erro de começar a elogiar o Rodrigo Maia por ele estar encarando o Bolsonaro. A gente tem que entender que ele está fazendo isso por causa de uma agenda que a gente é muito contra. Então a gente tem que fazer uma análise disso e se articular para bloquear essa agenda. Tá ok? O ok é ótimo para imitar a figura, né? Tá ok? Bem, gente, era isso aí no vídeo de hoje. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem.
que é muito importante para mim. Considerem apoiar a gente no Apoia-se, links estarão na descrição. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.